O assunto de hoje é sobre o mês de setembro, que é dedicado à prevenção das pessoas que tiraram suas próprias vidas. E falarei um pouco dos fotógrafos Kevin Carter e Francesca Ullman. Fica aqui comigo. Francesca Ullman foi uma das fotógrafas que a sua arte só foi reconhecida após a sua morte. Poderia dizer diversos adjetivos de como é conhecido o teor de suas imagens, como impressionante, assustadora ou até vulgar. Vai depender muito da subjetividade de cada pessoa. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1958. Seus pais também eram artistas e quando ela fez 13 anos, ela ganhou uma câmera fotográfica. Quando ela terminou o ensino escolar, ela cursou design e chegou, através de uma bolsa, a estudar na Itália, onde aprendeu a falar fluentemente a língua. E quando ela retornou aos Estados Unidos, ela decidiu dedicar-se exclusivamente à fotografia, mas ela não teve nenhum retorno, infelizmente. E quando seu relacionamento com seu namorado terminou, ela teve uma tentativa de tirar a sua própria vida. Não durou muito e em poucos meses, novamente, ela tentou e faleceu em Nova York com apenas 24 anos. O pai dela disse que a provável causa ou a culpa poderia ser a não aprovação de um financiamento artístico do seu trabalho. Já o fotógrafo Kevin Carter, ele nasceu em Joanesburgo, na África do Sul. Quando ele terminou o ensino escolar, ele foi estudar farmácia. Chegou a se alistar na Força Aérea, onde ele serviu por 4 anos. Ele começou atuando como fotógrafo de esportes, mas como ele era da África do Sul, ele começou a se interessar sobre os assuntos em cima do apartheid. Com isso, ele se interessou por fotografia em áreas de conflito, que é um tipo de fotografia que eu particularmente gosto bastante. E durante essas idas em áreas de conflito, ele chegou a conhecer 3 fotógrafos que se tornaram muito amigos, que acompanhou ele durante essa jornada. Em abril de 1994, um desses fotógrafos, chamado Ken Osterbrock, eu acredito que seja assim, veio a falecer com um tiro durante um conflito. E poucas semanas depois, Carter ganhou um prêmio Pulitzer de fotografia, que é considerado o maior prêmio desse segmento mundialmente conhecido, com a fotografia de uma criança negra e um abutre atrás dela que parecia pronto para capturá-la. Poderia ser algo bom ele ter recebido esse prêmio. Creio que muitos fotógrafos sonham ganhar um prêmio desses. Mas infelizmente, logo após ele ter recebido esse prêmio, que veio logo depois também da morte do seu amigo, ele começou a ser duramente criticado pela mídia e pelas pessoas que viram essa fotografia. 3 meses depois que ele ganhou esse prêmio, ele tirou a sua própria vida com apenas 33 anos. A verdade é que nunca sabemos exatamente qual o real motivo de nenhuma pessoa do porquê que ela faz isso. Temos um hábito natural da nossa mente humana de que quando perdemos alguém que gostamos muito, que temos carinho, afinidade, ainda mais de uma forma trágica ou não, é sempre buscar apontar um culpado, porque nós nunca sabemos exatamente o motivo que levou a isso. Mas poderíamos analisar as fotografias desses 2 fotógrafos para entender um pouco a personalidade deles. Analisando as fotografias de Francesca, a gente pode tentar revelar um pouco da sua personalidade. De que forma? É claro que é só um pedaço da sua personalidade, não como um todo, mas percebemos que na maioria das suas fotografias, elas foram feitas dentro de casas abandonadas. Por que casas abandonadas atraíam tanto ela para fazer esses ensaios fotográficos? Poderia ser o reflexo do ambiente que ela cresceu, desde a sua infância até a fase adulta? Será se ela tinha um vazio existencial? Falando um pouco sobre a casa, eu enfatizo essa questão de casa porque a casa é o ambiente em que todos nós crescemos. É na nossa casa que vai moldar a nossa personalidade e o nosso comportamento que nós vamos levar para toda a nossa vida, podendo ser tanto bom quanto ruim. Por exemplo, tem pais atualmente que defendem que dar surra nas crianças é algo bom, porque eles acreditaram que quando eles eram crianças, a surra que eles levaram moldaram eles para se tornar uma boa pessoa que eles pensam que são atualmente, ou seja, eles aprenderam que assim é a forma correta de se viver e acabam passando isso adiante. É claro que isso é apenas um ponto entre vários outros comportamentos, da mesma forma como pessoas que sofreram abusos, que ficaram extremamente sexualizados na fase adulta.
Aqui eu citei apenas duas formas de agressão que uma criança pode sofrer dentro de casa, que na sua vida adulta poderiam ser outras formas de agressão. Vão associar essas dores ou sofrimentos nas suas vidas, e principalmente artistas que creem que devem sofrer para poder criar. Viram bichos de estimação essa dor e esse sofrimento na vida delas. Acreditam que pode ser bom e que não é melhor nem mexer nisso, com medo de perder a sua personalidade, por exemplo. Um pai ou uma mãe que apanharam quando eram crianças acham que isso foi positivo e acabam passando adiante, e não sabem que isso é um comportamento agressivo. Dois sofrimentos que muitas pessoas passam e que elas têm o mesmo comportamento, que seria o fim de um relacionamento. A primeira coisa que ela faz é estimular a tristeza, ou seja, ela está jogando gasolina na fogueira. Não muito diferente também daquelas pessoas que perderam um ente querido. Costumam deixar os objetos daquela pessoa da forma como ela deixou, ou acaba sofrendo, não passando as fases do luto até a superação. Elas acabam retendo esse luto para elas durante anos e anos das suas vidas, pegando um sofrimento e então estimulando ele. É esse ponto que eu quero chegar. Ao invés de buscar uma solução para a dor, ela acaba alimentando esse sentimento. Então, voltando para a questão das casas nas fotografias da Francesca, parece uma dor que ela sente, e ela exprime isso através da fotografia. Ela parece querer alimentá-las de alguma forma, ela sentir aquele vazio, aquela sensação que ela sentia talvez subjetivamente através de uma casa abandonada. Outro ponto que eu gostaria de analisar também nas suas fotografias é que a base delas são os autorretratos, ou que as pessoas chamam hoje de selfies. Naquela época não era muito comum as pessoas fazerem autorretratos dessa forma, porque ela fazia de uma forma um pouco compulsiva. Isso poderia demonstrar que esses selfies, ela estava lhe dando uma questão do pertencimento. Eu não sei se vocês já buscaram saber qual é a definição da palavra saúde, mas segundo a OMS, saúde, você ter uma vida biopsicossocial saudável, ou seja, os fatores biológicos seriam seu corpo físico estejam bem, e também os fatores psicológicos e sociais. Nos autorretratos da Francesca, aparentemente havia um fator social bem latente. São poucas fotos que ela aparece com outras pessoas, ou ela não conseguia se encaixar talvez muito bem em grupos sociais. E tem o fator também psicológico, que também parecia que com certeza não estava muito bem. Ainda nos autorretratos, ela fazia muitas fotografias nuas. Eu não vou mostrar essas fotos aqui na internet para não ter problema, mas isso chama bastante atenção, porque ela parecia que lidava com uma dicotomia entre a nudez e as fotografias de roupa, porque boa parte das fotografias que ela fazia de roupa, você percebe que as roupas elas são muito fechadas, elas escondem o corpo da Francesca, ao mesmo tempo que ela tenta cobrir o corpo, ela tenta usar a nudez, que aparentemente parece querer chamar a atenção. E para deixar claro, essa questão de chamar a atenção não é aquela questão mais narcisista que as pessoas fazem hoje na internet para conseguir likes ou seguidores, mas é uma forma de dizer tipo assim, ei, olhe para mim, e olhe como eu estou me sentindo, e olhe onde eu estou. Essa questão da nudez ou sensualidade, como algumas pessoas poderiam ver, eu não acredito que ela quis ser sensual, mas eu acredito que ela quis chamar a atenção. E não é aquela forma de chamar a atenção através da sensualidade, como hoje a gente vê muito na internet, que as pessoas fazem de tudo para conseguir curtidas ou até muitos seguidores. Tem até um quadril bem interessante, uma pessoa que faz uma bonita arte tem poucos likes, e aquelas pessoas que demonstram muita sensualidade, elas têm muitos seguidores, muitas curtidas e muitos elogios. Mas eu acredito que não seja isso, mas sim era uma forma, era um grito interno dentro da Francesca Uldman dizendo, ei, olhe para mim. E também ela está querendo demonstrar, olha como eu estou me sentindo, que seria a forma das suas fotografias. E também, ei, olha onde eu estou, que seria aquela casa. Ou seja, quando ela fala, olha onde eu estou, é tipo assim, olha para mim e você vai ver que eu estou sozinha e eu estou me sentindo assim. Eu não estou só sozinha no ambiente, mas eu também estou me sentindo assim. Então eu vejo que seriam esses 3 pontos. Ei, olhe para mim, olha como eu estou sentindo e olha onde eu estou.
é o que eu acredito que as fotografias dela significam. Eu vejo que isso tenta potencializar a questão tanto social quanto psicológica dela. Tanto que após o fim do seu relacionamento, ela tentou tirar a sua própria vida. Ela provavelmente colocava toda essa questão de dificuldade de relacionamento com as pessoas no seu parceiro, que é algo muito comum de acontecer com pessoas que tentam tirar suas próprias vidas após um término de relacionamento. É claro que outras pessoas podem ter uma visão diferente da minha. Essa é a leitura que eu estou fazendo dessas questões. Uma opinião que eu tenho dessas fotografias é que elas deveriam ser valorizadas não como arte, mas 100% para estudos científicos no campo da psique, seja ela psicanálise, psicologia ou psiquiatria. Então eu acredito que eu posso até estar fazendo uma leitura errada do trabalho, mas é algo que eu gostaria que fosse mais aprofundado por diversos especialistas, que haja uma discussão em cima do trabalho dela. Kevin Carter, ele era o oposto, ele já possuía muitas fotografias famosas. Ele trabalhava e enviava várias delas para grandes veículos de comunicação. Trabalhava junto com outros grandes 3 fotógrafos. Mas a fotografia em área de conflito não é algo muito simples. Ele com certeza testemunhou as maiores barbaridades que o ser humano pode fazer. O apartheid, ele não foi uma brincadeira, era uma violência de forma extrema. Caso você tenha interesse, tem um filme chamado The Bang Bang Club, que é baseado num livro que conta a história tanto dele quanto dos outros 3 fotógrafos que trabalhavam juntos. E inclusive, no mesmo ano que esse filme lançou, um dos fotógrafos que fazia parte dessa equipe, que era o português João Silva, ele acabou pisando numa mina terrestre e por causa dessa explosão ele perdeu as 2 pernas. Eu quero que você imagine o seguinte: um psicólogo lida todos os dias ouvindo problemas de diversas pessoas e ele faz um acompanhamento psicológico pelo resto da vida com outro psicólogo, porque não é fácil lidar com essa profissão de você ter que ouvir vários problemas dos seus pacientes. Agora tu imagina o Kevin Carter ou outros fotógrafos em áreas de conflito, que ele testemunhou com seus próprios olhos essas maiores crueldades durante muitos anos. Não é algo fácil e simples de lidar. Em uma carta escrita por ele, ele já havia relatado da depressão que ele sofria, das inúmeras dívidas e também das memórias desses horrores que ele testemunhou. Atormentavam ele até antes de dormir, ou através de sonhos, não sei. Mas, com certeza, ele não estava muito bem mentalmente. Ou contando a história desses 2 fotógrafos, vemos que um era famoso e a outra só ficou famosa depois da sua morte. É difícil saber exatamente o motivo que leva uma pessoa a fazer isso, mas é latente esse problema na psique deles. E como eu falo aqui de fotografia e psicanálise, eu acredito que seja importante nós falarmos desse tema neste mês. E eu começo fazendo uma leve crítica e sugestão à mídia. Quando a fotografia do Kevin Carter foi premiada, isso fez com que ele fosse duramente questionado e criticado pela mídia, que incitou isso também, porque isso também vendeu bastante holofotes, porque muitas pessoas queriam saber que fim tinha levado aquela criança da foto. Outros fotógrafos também, como incluindo o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro, já passou por críticas por retratarem pessoas nessas condições. Para nós, cidadãos comuns, todos os dias nós cruzamos nos sinais de trânsito ou na rua com pessoas em situações também muito ruins. E aí você imagina ele no apartheid, naquela época. Ele viu milhares de crianças mortas, sofrendo, estando em horríveis situações. É impossível saber que fim levou todas elas. O trabalho dele não era fazer um trabalho que muitos missionários fazem, muitos médicos fazem nesses lugares, mas o trabalho dele era realmente esse: retratar e mostrar para o mundo que ele estava vendo, que ele estava testemunhando ali. E graças a esses registros que ele fez, muitas pessoas começaram a abrir os olhos para o que estava acontecendo ali naquela época do apartheid. E essa questão levou a um duro julgamento público, que atualmente é muito comum pessoas sofrerem o famoso cancelamento ou cyberbullying. Hoje você pode se retratar na internet, mas naquela época ele não tinha como dar a versão dele, ele não tinha como se defender, e ele foi muito massacrado.
pela mídia naquela época, e isso foi muito triste. E algo que tem acontecido bastante atualmente é exatamente isso. Sem contar os vazamentos de fotografia na internet, que muitas pessoas, principalmente mulheres, já passaram, que passaram por esse tipo de cancelamento como ele. Não é fácil de lidar, ainda mais quando você está passando por problemas como era visível na vida deles dois. Em vários países já existem relatos de pessoas que tiraram suas próprias vidas devido a situações como essas. Reflita um pouco. Na internet existem muitas pessoas que já viralizaram, tiveram seus 15 minutos de fama por uma coisa que fez. Lembrando que, apesar de ser engraçado, fazendo até com que uma pessoa fique popular do dia para a noite, tendo seus 15 minutos de fama, você também pode ter os seus 15 minutos de aniquilamento, como foi o que aconteceu. Outra questão da mídia é que ela costuma muito valorizar e mostrar artistas que aparentam ser diferentes ou excêntricos, e sempre de uma forma autodestrutiva, como se isso fosse uma virtude positiva para você ser um artista, e tenta padronizar todos eles dessa forma. Eu conheci diversos artistas e principalmente ótimos fotógrafos que se comportavam como uma pessoa qualquer. Infelizmente, isso tem incentivado as novas gerações a buscarem um perfil de artista que a mídia diz que é certo, mas na verdade não é. Essas pessoas, elas estão deixando de ser quem elas são para se enquadrarem num ambiente em que elas não são. E isso sim é bastante prejudicial. As pessoas que deixam de ser quem elas são e acabam entrando num abismo, num conflito com seu próprio eu. Eu até falo para você analisar aqueles artistas que você admira muito e ver como eles eram no início da sua carreira e como eles estão agora. Também para você que trabalha com arte ou até com fotografia, se você também precisou se enquadrar em algum padrão para ser aceito. Eu já falei aqui num vídeo chamado Somos Falsos na Internet, eu falo da teoria do falso self do psicanalista Winnicott, que às vezes apresentamos uma falsa versão nossa que não é a nossa verdadeira, devido ao ambiente em que nós estamos situados. Força que a gente fique assim. E atualmente, com a evolução das redes sociais e com o marketing digital, eu tenho visto também um assunto muito falado aqui, que é a questão do arquétipo, que veio do psicanalista Carl Jung. As pessoas elas estão buscando criar um seu próprio arquétipo, alterando quem elas são, atuando na internet e vendendo uma imagem que ela não é sua. Eu não vim aqui também apenas problematizar ou trazer problemas, mas eu quero discutir soluções e também que nós venhamos a buscar soluções. E uma delas é pedir ajuda, mas também vem o medo por preconceitos. Como, por exemplo, eu já vi alguns comediantes que fazem piada com a questão da terapia. Isso acaba criando uma aversão das pessoas de irem em busca de ajuda e terem medo de serem motivo de chacota, de brincadeira. Quando eu comecei a fazer a terapia, eu demorei muitos anos assim para comentar com alguém que eu estava buscando ajuda, porque as pessoas já começam a criar rótulos para você. Mas lembre-se, você não faz parte desse rótulo. Antigamente chamavam as pessoas de burras. E hoje já se sabe que não existe pessoa burra. Hoje existe uma pessoa que ela tem um déficit de atenção. E um profissional vai te ajudar a fazer você superar e ter uma vida saudável. Da mesma forma, a depressão, que era coisa vista como de gente preguiçosa. A depressão ela é uma doença como uma outra qualquer. E frases prontas que você vê aí na internet, motivacional, não vão te ajudar ou a te curar. Busque ajuda com um profissional, seja ele um psicanalista, um psicólogo ou um psiquiatra. Só eles é que vão te auxiliar das diversas formas possíveis. E uma das coisas que eu leio muito aqui na internet é o propósito da vida. Entenda uma coisa, palestrante de palco não é um profissional que semanalmente vai segurar a tua mão, vai ouvir você, vai te chamar pelo teu nome e buscar entender qual é o seu problema. O palestrante nem sabe quem você é. E eu falo isso porque muitas pessoas gostam de ver essas frasezinhas e acham que aquela frase vai ajudar ela a lidar com aquele problema. E muitas das vezes ela abafa esse problema com uma frasezinha pronta ou uma frase motivacional. Só que essa desmotivação vem. E só um profissional vai poder te ajudar nisso. Na internet você não vai conseguir solucionar esse problema. Então esses profissionais que eu citei, eles vão poder te ajudar até na sua criação artística. Você sabia disso?
Você já parou para pensar se a arte que você cria, será se ela realmente é sua ou não é? Você expressa o seu verdadeiro eu? Quando você é curado, você, através da sua criação artística, você pode mostrar o seu crescimento, o seu amadurecimento. E você pode mostrar a mudança através da sua criação. Vai mostrar o seu crescimento, o seu processo de maturação. Será se algo que você fez hoje realmente vem de você? Eu quero que você reflita um pouco sobre isso. E com certeza, você não vai perder a sua essência se você pedir ajuda a um profissional. E a arte que você criar, a partir desse momento, ela será 100% sua e não do seu problema ou da sua doença. Assim como você poderá mostrar que a pessoa no passado, ela já não existe mais. Hoje você amadureceu e não entrou no looping e ficou cavando vários poços sem lugar, indo para lugar nenhum. Na época que eu estava estudando fotografia, há muitos anos, eu conheci um fotógrafo numa rede social que eu tirava muitas dúvidas com ele. E ele havia trabalhado com fotojornalismo por muitos anos. Falava que boa parte das fotos que ele tirava eram tristes. E quando a filha dele nasceu, mudou completamente tudo que ele pensava sobre a vida. E começou a se focar em fotografias de criança. Houve um renascimento, não apenas foi um nascimento da criança, mas um renascimento para ele. Houve um amadurecimento, etapas da vida que vão se alterando. Melhor forma de você parar de entrar em abismos. Traga soluções através da fotografia ou da sua arte. A nossa vida, ela é uma vida para trazer soluções. E como você soluciona tudo isso através da arte? Esse fotógrafo ele mostrou muito bem quem ele era antes, como ele é agora. A importância de uma criança, porque o que adianta você já ver o problema lá na frente se o problema ele tem que ser solucionado já lá na infância, como eu falei no início lá do vídeo, da história da Francesca Ullman, não é? Da questão da casa, que é o ambiente que a gente cresce, ou seja, inconscientemente ele já matutou tudo isso na cabeça dele, mas talvez ele ainda não tenha conseguido sistematizar, mas ele entendeu que quão importante era a infância. Outra forma de você trazer soluções, justamente pessoas com baixa autoestima, como você lida com elas. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu já tirei alguns retratos de algumas pessoas, elas olham e falam, cara, esse sou eu, mas é um eu que eu não me identifico. Há muitos anos atrás eu até vi um comercial de um banco, mostrava várias pinturas das pessoas e elas pensando, meu Deus, eu sou muito mais bonito do que eu pensava em ser. Tem muito pensamento negativo delas próprias. A fotografia, ela pode te ajudar nisso. Existem muitas formas de você trazer solução através da fotografia. Você só precisa buscar elas e não cada vez mais problematizar isso, que é o que eu vejo, é apenas a problematização. Algumas pessoas acham que estão demonstrando uma solução, mas elas continuam problematizando. Então, é algo que nós podemos refletir, porque quando você problematiza muito algo dentro da fotografia, você acaba se deprimindo mesmo, você acaba ficando triste, você acaba não avançando, você não passa as suas etapas do seu amadurecimento, você fica travado ali durante anos e anos em cima daquele problema. Quero falar uma coisa para vocês bem interessante com relação a problemas que nós temos que nós não percebemos. Alguns anos atrás eu comecei a sentir muita falta de ar e eu não sabia o que estava acontecendo. E quando eu fui numa pneumologista, eu descobri que eu sofria de asma. E eu fui descobrir isso recentemente. Quando eu comecei a fazer o tratamento, eu percebi o seguinte, que eu desde criança eu sofria de asma, mas eu achava que era normal a forma como eu respirava. Eu não sabia que eu tinha esse problema. Quando eu comecei a fazer o tratamento, muita coisa mudou na minha vida. Outra coisa que eu descobri também foi que eu sofria depressão desde quando eu era criança, mas eu escondia essa depressão com muitas horas enquanto ficava jogando videogame ou na frente do computador. E depois que isso foi curado, eu comecei a ter uma grande evolução na minha vida. Algumas pessoas pegam doenças que lidam durante toda a vida e tornam elas para si, tanto que elas ficam falando, é a minha asma, a minha rinite. Cara, essa doença ela não é sua. Da mesma forma como as pessoas elas acham que essas doenças são delas, eu quero que você reflita com você mesmo. Será se você tem alguma doença que precisa ser tratada? Será se tem algo na sua mente que precisa ser tratado e se você tratar, você vai viver melhor? Da mesma forma que um câncer pode consumir uma pessoa e até se generalizar, pegando todo o corpo, os problemas psíquicos, eles também
podem generalizar e te impedir de viver melhor, te impede na sua criatividade. Se você tem muitos relacionamentos problemáticos, provavelmente isso pode ser uma questão psíquica. Se você tem problemas de concentração, de ler livros, se você vive ansioso e por aí vai. Isso tudo são questões psíquicas que é bom nós irmos atrás de ajuda com um profissional. E assim você não vai deixar que a sua vida termine como desses dois fotógrafos. Então, busque ajuda. E se você conhece alguém que esteja passando por isso, nunca faça brincadeiras, cautela com as palavras, aprenda a ficar em silêncio e a ouvir mais essa pessoa. Ajude sem precisar sufocá-la e sempre direcione ela a ir a um profissional. Não tente ajudá-la dando conselhos ou sugestões, porque acredite, eu ouvi os piores conselhos de problemas que eu estava passando, mas foi uma grande amiga minha que soube usar as palavras certas no momento certo e me direcionou a um profissional. E hoje eu me sinto muito melhor. Mas como eu tenho estudado psicanálise e a sua correlação com a fotografia, eu tento ajudar você que está assistindo de alguma forma com alguma solução. A ideia desse vídeo, ele sempre foi para que eu não sei como você está se sentindo, se você está se sentindo como a Francesca Ullman, se você está se sentindo como o Kevin Carter. Eu poderia ter citado também a Diane Arbus, que teve esse mesmo infeliz fim. A gente está vivendo numa época em que a tecnologia ela veio para nos auxiliar, mas ao mesmo tempo que ela veio para nos auxiliar, tudo ficou muito mais rápido. E o processo dos nossos trabalhos, eles precisam ser também muito mais rápidos. Até na criação de vídeos aqui no YouTube, a gente tem que fazer muitos vídeos em um curto espaço de tempo, e não é simples assim, é uma tarefa que leva bastante tempo, e a gente vê uma geração de pessoas ansiosas, com depressão. A depressão já foi dita que é a doença do século XXI. Não sei como você está se sentindo, como você está passando, se você está sentindo esse vazio existencial que houve na Francesca Ullman. Eu quero que você reflita um pouco sobre o seu trabalho na fotografia, sobre o seu trabalho que você tem agora, justamente para você saber exatamente se você está passando por algum conflito. Busque a ajuda de um profissional. Com certeza ele vai te ajudar de alguma forma. Eu tive muitos amigos que tiraram suas próprias vidas. Eu sempre digo que a minha adolescência, eu perdi muitos amigos de duas formas: acidente de carro e dessa forma que levou esses 3 fotógrafos, que eu nem gosto muito de citar este nome. Mas como eu falei para você, muitas das vezes a gente não percebe, e talvez que você esteja vendo esse vídeo, você esteja se sentindo assim, ou alguém que esteja se sentindo assim, não é? Um vazio existencial. Busque ajuda. Não é? Um profissional dessa área da psique não pode ser um amigo, ele tem que ser uma pessoa totalmente desconhecida, que eu te garanto que ele vai poder te ajudar de uma forma extraordinária. Essa minha amiga que me encaminhou para um psicólogo, ela dizia o seguinte, que ela vivia perguntando da psicóloga dela se ela era realmente amiga dela. Mas ela era uma profissional, era um trabalho profissional, não era um vínculo de amizade, não é? Mas o que eu quero dizer isso é para vocês, busque a ajuda necessária, ajude pessoas que estejam à sua volta, se sentindo dessa forma. Eu morei em Manaus, e em Manaus era muito fácil você fazer amizade, conhecer pessoas, e quando a gente começa a descer no Brasil, né, a gente se sente assim como os brasileiros que moram no exterior. Eu gosto muito de ver vídeos aqui no YouTube de brasileiros que moram no exterior, porque eles falam que o nativo, eles não se misturam com o estrangeiro, eles não gostam muito do estrangeiro, e ali o brasileiro às vezes se sente muito sozinho. E eu até fiquei pensando que aqui em São Paulo, as pessoas, elas também são um pouco assim, não tanto quanto, com certeza, um europeu ou alguém que more nos Estados Unidos ou no Canadá, eu não sei. Mas a gente já percebe isso descendo aqui no próprio Brasil, né? Quando você vai para aqui, para São Paulo e tudo mais, cidades muito grandes, as pessoas elas começam a serem um pouco mais, vou viver a minha vida apenas, né? A minha vida apenas importa. É por isso que eu digo, a sociedade que a gente está vivendo, que a gente só conversa pelo WhatsApp, que a gente tem essa distância
entre as pessoas, muito contato com telas, muito contato com televisão, a gente tem pouco contato físico com as pessoas, porque a gente está vivendo uma época que isso é muito necessário. A gente veio aí de um problema com a pandemia, que isso também agravou muito a forma como as pessoas lidam com os problemas psíquicos. A gente vê muitas pessoas pensando muito nessa questão da morte, pensando muito nessa questão da vida, pensando muito nos valores. A ajuda através de profissional, ela é muito importante nesse período. Então, busque a ajuda que você puder. Não tome remédios sem ser prescritos ou acompanhados através de um médico. Eu também falo muito isso. Cada remédio ela tem a sua função. As pessoas acham que sabem suas funções. Algumas pessoas até dizem assim, eu já vi esse relato recentemente até de um rapaz que está passando por muitos problemas familiares e ele escreveu na internet que ele nunca foi pedir ajuda de um psiquiatra porque ele não quer ficar viciado em remédio. Mas o remédio ele só vicia quando você toma ele sem acompanhamento, porque o médico ele vai te auxiliar. Geralmente as pessoas que se viciam, elas tomam sem acompanhamento médico. É por isso que isso acontece. Então, fica aqui essas palavras para vocês. Buscarem ajuda através de um profissional. Se você não se sentir bem com um profissional, troque de profissional, mas nunca desista de buscar você ter saúde, que é uma vida biopsicossocial saudável. Então é isso, pessoal. Eu espero tê-los ajudado com esse vídeo. Também eu espero que eu consiga publicar com mais frequência e que eu consiga publicar esse vídeo ainda nesse mês de setembro, porque, como vocês viram, todo final de vídeo, nos últimos vídeos que eu tenho publicado, eu sempre falo que eu tô sem tempo, principalmente que eu tô com um bebê recém-nascido dentro de casa. Já vai fazer quase um ano que eu comecei a publicar vídeos aqui no canal e eu ainda não consegui publicar muitos. Quem viu os vídeos anteriores vai entender o porquê, mas como eu tenho estudado psicanálise e a sua correlação com a fotografia, eu tento ajudar você que está assistindo, de alguma forma, trazer alguma solução para vocês. Então, curta esse vídeo, compartilhe para ajudar na divulgação, porque esse é um assunto muito sério. E até a próxima!